Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Na aula passada a gente viu a ordenação rápida, o quicksort, mas quando a gente selecionava o pivô, a gente sempre selecionava o elemento que estava na última posição. Então o quicksort é mais interessante quando você seleciona o pivô aleatoriamente. Então como a gente pode fazer para selecionar esse pivô aleatoriamente? Para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte programa. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de valores lidos em seguida. Ao final, deve apresentar os valores ordenados do menor para o maior. Aqui a gente lê o valor 10, significa que o usuário vai digitar 10 números em seguida. Ele digitou os números 9, 8, 7, 6, 5, 0, 1, 2, 3 e 4. Primeiro, esses valores ordenados, a gente tem os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Vamos começar incluindo a biblioteca para ler informações no teclado e gerar dados na tela. Vamos excluir a biblioteca também stdlib, para a gente poder ser capaz de gerar números aleatórios. E vamos incluir também outra biblioteca chamada time.h, para nos ajudar a gerar números que são realmente aleatórios. Aqui vamos criar nossa função partição. A partição vai receber o valor da esquerda, o valor da direita e o nosso vetor. Beleza, então aqui ao invés de a gente pegar esse vetor sempre da última posição, a gente vai pegar aleatoriamente. Então a gente vai chamar aqui uma função srand e vai passar aqui time, passando nulo, para que essa função realmente gere números aleatórios. Vamos pegar aqui o índice do pivô, chamado de IDX. Esse índice do pivô vai ser o valor menor, ou seja, tem que ser um valor entre o valor menor e o início e o final aqui. Tem que ser um valor entre o índice do início e o índice do final. Aqui eu vou chamar o que? A função rand, para gerar um número aleatório. E vou fazer %d menos e. Aqui a gente está dizendo quantos elementos tem entre D e E, entre o início da nossa sequência e o final da nossa sequência. Então aqui a gente vai gerar um número aleatório entre E e D. Beleza, então a gente já pegou esse número aleatório. Para trabalhar com quicksort, com esse número aleatório, só a gente mover o elemento que está nessa posição aqui aleatória com o elemento que está no final. Então a partir daí a gente trabalha como a gente já havia trabalhado anteriormente, considerando que a gente pega sempre o último elemento do vetor. Então a gente vai fazer o que? Dizer que int temp vai receber o vetor na posição idx, o vetor na posição idx vai receber o vetor na posição d, e o vetor na posição D vai receber aquele que está em temp. A partir daqui a gente trabalha normalmente como a gente fez quando a gente pegava o último elemento do vetor para ser o pivô. Porque a gente gerou um número aleatório, mas a gente trocou o elemento que está nesse índice aleatório com o último elemento. Então vamos criar aqui um J que vai ser igual a E-1. Vamos criar aqui uma variável i e vamos fazer um for. Então o i vai começar do início, ou seja, do nosso índice inicial, e menor que o índice final, e mais. E o nosso pivô vai ser quem? Nosso pivô vai ser o nosso vetor, aquele elemento que está na última posição. Beleza, aqui vamos nos perguntar se o elemento que está na posição i ele for menor ou igual ao pivô. Então a gente vai fazer o que? J mais e vai fazer uma troca do elemento que está na posição J com o elemento que está na posição i. Então int temp igual a vj vai receber o valor que está na posição vi. E o valor que está na posição VI
vai receber aquele antigo valor que estava em VJ, ou seja, o valor temp. E por fim a gente vai trocar agora o elemento da última posição com o elemento da posição J mais 1. Então a gente vai dizer int temp igual a v J mais 1. Então aqui, ó, anteriormente a gente já declarou uma variável temp. Então eu vou tirar temp daqui e também temp daqui. Então temp vai receber vj mais 1. vj mais 1 vai receber aquele elemento que está na última posição do nosso vetor, ou seja, o nosso pivô. E aquele elemento que está na última posição do nosso vetor vai receber o valor de temp. E no final a gente vai retornar j mais 1, que é onde está o nosso pivô. Beleza, aqui embaixo vamos criar um quicksort. Então, quicksort recebe o quê? Um valor inicial, um valor final e o nosso vetor v. Beleza. Aqui dizendo, se o início for menor que o final, então a gente tem um intervalo de valores para analisar. Então vamos fazer o que aqui? Vamos pegar o índice onde o pivô está. Para isso a gente vai chamar a função partição. Vai passar o que? O início. Vai passar aqui o fim. E vai passar aqui o nosso vetor. Beleza, então o pivô já está na posição correta. Então a gente agora tem só que ordenar do pivô para trás, ou seja, da posição I até o pivô menos 1. E do pivô para frente. Do pivô para frente. Então, aqui, quicksort da posição P mais 1 até a posição final e passando o nosso vetor. Pronto, beleza. O nosso quicksort aqui ele não retorna nada. Então vamos criar aqui o main, int main. No main vamos receber uma variável n. Vamos pedir para o usuário informar o valor dessa variável n. No caso aqui, informe o valor de n. Beleza, vamos fazer mais o que? Ler esse valor dessa variável. Criar aqui uma variável i. Vamos criar aqui um vetor que vai ter n elementos. E vamos fazer um for do i igual a 0, i menor que n, i mais mais. Cada rodada vamos ler um valor. Então, %d, que o usuário digitar vai para v na posição i. Vamos chamar o nosso quicksort para ordenar, então vai ordenar do 0. O final vai ser n menos 1. E o nosso vetor vai ser o vetor v. Beleza, por fim a gente pode imprimir o vetor ordenado. Imprimindo o vetor. Beleza, vamos fazer um for do i igual a 0, i menor que n, i mais mais. E aqui vamos imprimir o nosso vetor. Então, printf, %d, se imprimiu o que está na posição i. E por último, vamos imprimir um /n para deixar o nosso código mais organizado. Beleza. O que é que a gente fez aqui? A gente criou uma função partição. Agora a gente está pegando valores aleatórios. A gente pegou esse índice aleatório do nosso vetor, trocou com o da última posição. Trocou os valores desse índice aleatório com o da última posição. Agora a gente pode proceder como estávamos fazendo anteriormente. Então aqui a gente está procedendo como estava anteriormente. Se encontrar um valor menor que o pivô, movo ele para a esquerda e por fim troque o pivô com o elemento que está mais à esquerda e retorne o índice do pivô. No quicksort, se tiver um intervalo para ordenar, realiza a partição
Esse daqui é a posição correta do pivô, onde o pivô está, que o pivô já vai estar ordenado, então a gente vai ter que ordenar do início até o pivô menos 1 e do pivô mais 1 até o final. Aqui no main a gente lê a variável n, criou o vetor, leu o vetor, chamou nossa função quicksort e imprimiu o resultado. Vamos executar para ver como o programa ele está se comportando. Então, executando, vou informar 10. Formar aqui os valores 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 e 4. Beleza, no final foi impresso o vetor ordenado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.